Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto de domingo de manhã, pela manhã, declarando ao nosso Deus que bendiremos a Ele porque nós somos dele. Tudo que nós somos está nas mãos dele. Tudo que nós somos vem dele.
nosso eterno Pai, nosso Redentor, o Criador de todo o céu e de toda a terra. Efésios capítulo 1 e os versos de 4 a 7, eles nos dizem: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. E ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Eu estava analisando esse texto e fiquei pensando, meu Deus, como maravilhoso é o nosso Deus. O verso 4 tem uma versão que diz que ele nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. Corri para o dicionário e fui ver o que significava irrepreensível. Irrepreensível significa sem que não se repreende, de certa forma perfeito. O Senhor nos chamou para ser assim. Mas nós somos humanos e nós não somos perfeitos. Aí então, ele envia o seu único filho por amor a nós, por ter misericórdia pelas nossas vidas, pela sua maravilhosa graça, ele envia o seu único filho, o seu amado filho, para morrer numa cruz. Jesus, o homem perfeito, morreu numa cruz por nós. E Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós somos sarados. E o Senhor ainda nos chama: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. O Senhor nos alivia porque o Senhor nos ama. Que ousado amor de Deus é esse! Que maravilhoso é esse amor de Deus que nos chama para perto dele. Que maravilhoso é esse amor que nos chama para mergulhar em tua presença e conhecer aquele que é único, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom.
as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me maravilhoso amor. Amém. Quem dera se todo mundo pudesse sentir o quanto Deus ama você. Quem dera se você pudesse perceber o quanto Deus ama você. E realmente o amor do Senhor é algo extraordinário, algo que penetra a nossa vida, algo que nos ajuda a cada dia a viver na sua presença. Eu quero, nesse momento, invocar o amor de Deus sobre a sua vida, sobre o seu viver e, mais especificamente ainda, ministrando cura ao seu coração, cura ao seu corpo, em nome de Jesus. Há um texto lá em Jeremias, no capítulo 17, verso 14, que diz: ó Senhor, cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, você está em sua casa adorando ao Senhor, mas ao mesmo tempo nós estamos invocando a sua presença, pedindo a Deus que venha agir em nossa vida. Talvez você esteja com algum problema em sua vida e que necessite da cura do Senhor. Quem sabe uma cura espiritual. Então que assim seja em nome de Jesus. Ou talvez você possa estar precisando de uma cura física também. Eu quero orar por você também nesse sentido e pedir também a todos que estejam invocando a Deus por alguém que você conhece, por alguém que está próximo a você, está atravessando alguma situação difícil em sua vida. Eu particularmente peço que os irmãos todos estejam orando pelo meu sogro está internado, doente, e a Letícia está acompanhando ele lá desde quarta-feira, e nós queremos pedir pela vida dele, para que Deus possa estar sanando a sua dificuldade física, venha curá-lo em nome de Jesus, assim como eu oro por ele, quero também orar por todos aqueles que estão acamados, estão enfermos e também estão com alguma enfermidade espiritual. Ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos aqui, ó Pai, invocar a Tua presença diante do Teu tão grande amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, porque temos, ó Deus, a condição, mesmo que não merecedora, mas temos a possibilidade, ó Deus, de nos achegar a Ti pela Tua graça. Obrigado, ó Deus, por poder falar contigo nesta noite, nesse dia,
e pedindo a Deus a Ti que venha nos ajudar, ó Pai, a enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades. Quantas pessoas, ó Deus, aí estão enfrentando as suas dificuldades nesse exato momento. Estão com algum problema de saúde, ó Pai, estão com seu corpo debilitado, como é o caso do meu sogro, ó Pai. Eu peço que não somente sobre ele, mas sobre todos aqueles que padecem alguma dificuldade na carne, no corpo, para que o Senhor venha intervir nesse momento, ó Pai, abençoando-os, curando-os, ó Pai, de acordo com aquilo que nós pudemos falar da Tua palavra hoje. Cura-os, ó Pai, e serão curados, salva-os e serão salvos, ó Pai, em nome de Jesus. Mas há de ser também, ó Pai, que nós possamos estar enfrentando alguma dificuldade espiritual. Alguma pessoa, Deus, que tem dificuldade no seu relacionamento contigo. Talvez seja o desânimo, talvez seja a apatia, talvez o distanciamento. Quem sabe alguns, ó Deus, estão longe da Tua casa por alguma razão, ó Deus, que só eles mesmos sabem. Nós queremos clamar por esses, ó Pai, pedir que o Senhor os visite de uma maneira poderosa neste exato momento, ó Pai, e possa ministrar aos seus corações através desse culto, ó Pai, das músicas cantadas, das orações que fizemos, da mensagem que será trazida daqui a alguns instantes, ó Pai. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, por cada um deles, pedindo que o Senhor intervenha em suas vidas, traga-os, ó Pai, como trouxe aquela centésima ovelha, ó Deus, perdida longe da casa do Senhor. Ó Pai querido, venha e aproxime-a de Ti em nome de Jesus. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque Tu ouve as nossas orações. Aqui estamos louvando ao Teu nome, agradecendo ao Senhor e entregando a Ti a nossa petição, sabendo que Tu estás nessa noite inclinado para nós. Louvado seja o Teu nome, agora e sempre, em Cristo Jesus. Aleluia e amém. Que Deus abençoe. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o cântico do cantor cristão número 25, Que Grande Amor. Louvamos a Ti e engrandecemos a Ti. Sabemos que Tu és um Deus de amor. Sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus que liberta as nossas vidas e um Deus que quer falar conosco todos os dias. O Deus que quer o nosso bem, o Pai amado,
que a tua palavra diz que se os pais podem dar coisas boas ao filho, quem dirá é o nosso Deus, o nosso maior Pai, o nosso Pai Celestial. E eu sei, Senhor, que nesse exato momento o Senhor quer dar alimento aos nossos corações. O Senhor quer vir com a tua palavra e encher as nossas vidas, e encher o teu Espírito Santo para que venha transbordar, Senhor. Então, que em nome de Jesus possamos estar atentos à tua voz, possamos estar com os corações abertos para entender a tua mensagem, Senhor, nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia para você que está na sua casa nessa manhã, preso por todas as circunstâncias que estamos vivendo, não podendo estar aqui na igreja, mas creio que feliz por ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E de fato é que estamos vivendo uma nova realidade. E todo mundo diz que daqui para frente tudo vai mudar. A nossa rotina vai mudar, os nossos costumes, eles irão mudar. E nós vamos ter que enfrentar tudo isso. Vamos ter que nos moldar a toda essa realidade, a toda essa situação que estamos vivendo. E vamos ter que entender para onde que isso tudo vai nos levar. Hoje nós estamos vivendo a realidade de uma doença que nos impede de estar nos nossos templos, adorando ao nosso Deus. Hoje essa realidade nos impede, para algumas pessoas, de trabalhar. Hoje essa realidade tira de nós a tranquilidade. Muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade por causa disso tudo que estamos vivendo. Hoje eu estou aqui olhando para o nosso templo vazio, com poucas pessoas aqui. Você está na sua casa e eu olho para esse templo vazio. Mas eu sei que a igreja continua viva. Eu sei que a igreja continua dentro das suas casas, como foi no início, no princípio, quando havia perseguição. A igreja se reunia. E você está na sua casa nessa manhã, talvez se reunindo com a sua família, trazendo em si, então, a verdadeira essência do Evangelho, que era estar unido aonde quer que você esteja. Porque perseguições podem acontecer como aconteceram no passado. Hoje, não são os religiosos que nos perseguem aqui onde vivemos, mas é uma doença que tem nos perseguido e impedindo ao povo de Deus de estar na casa dele. Mas ainda assim, nós não deixamos de adorar o nosso Deus. Ainda assim, nós não deixamos de estar ao lado dele, mesmo nas nossas casas. E nós vamos, nessa manhã, ver uma história que se encontra em 2 Samuel, capítulo 23. A gente vai estar lendo do verso 13 ao 17. A gente vai estar conhecendo aqui a história em que Davi também estava vivendo uma situação muito parecida de isolamento. Uma situação muito parecida com a qual nós estamos vivendo. E o texto começa assim, no verso 13: Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega e foram ter com Davi a caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acampara no vale de Efraim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, com saudade, exclamou: Quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Porém, ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor e disse: Longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas? De maneira que Davi não a quis beber. E isso fizeram aqueles 3 valentes.
Havia uma guerra em que Davi estava travando contra os filisteus. E por causa dessa guerra, os filisteus se colocaram num vale que separava Jerusalém de Belém, o vale de Efraim. Então ali os filisteus se acamparam próximo a Belém, próximo à porta de Belém. E Davi então não podia atravessar, porque ali estava o acampamento do inimigo, e Davi estava em outro lugar, na caverna de Adulão. Então ali naquele momento Davi se encontra isolado por causa daquela batalha. Da mesma maneira que nós nos encontramos isolados hoje, por causa de uma batalha que estamos enfrentando, Davi estava enfrentando ali uma batalha contra os filisteus. Davi estava num lugar forte, como diz o texto, e não podia ir até Belém, ele não podia atravessar o campo do inimigo, o acampamento dos filisteus. E é engraçado que, por mais que estejamos falando de Davi, ele não é o personagem principal dessa história, porque esse texto fala dos feitos de 3 homens, que eram chamados de os 3 valentes de Davi. Esses são os personagens principais da história. Esses são aqueles homens que vão trazer, então, para a nossa reflexão nessa manhã, um significado muito grande de propósito de vida, de como cumprir o seu propósito. E eu quero que você, na sua casa, consiga entender aqui algumas simbologias que eu quero trazer. E a primeira delas é sobre Belém, porque o texto fala que Davi, ele teve uma sede, ele queria beber água, só que naquele momento ele se lembra da água que estava na cisterna em Belém. E eu queria que você entendesse e que nós conseguíssemos trazer essa história para a nossa realidade hoje e entender que, por mais que o texto não diga isso, mas que a gente pode simbolizar como se Belém fosse a igreja reunida, como se Belém fossem as pessoas que constituem uma igreja reunidas, adorando no templo. Então, toda vez que nessa mensagem você ouvir a palavra Belém, saiba que eu estou falando da igreja, saiba que eu estou falando do povo de Deus reunido. E naquele momento, então, Davi, ele tem uma sede diferente, porque eu acredito que no lugar onde Davi estava, devia ter água. Porque, geralmente, os acampamentos, eles fazem próximos a fontes de água para que os soldados possam beber. Então, Davi, naquele momento, ele se lembra de uma água especial. Ele se lembra de algo que estava em Belém e que ele sentiu saudade daquilo. E eu acredito que você, na sua casa, também esteja sentindo saudade de estar aqui no templo. Também esteja com saudade de estar aqui aos domingos, adorando ao Senhor, de estar aqui às quartas-feiras. Eu tenho certeza que você está com saudade. Mas por causa de algo que aconteceu, assim como Davi, você está na sua casa, impedido de ir até Belém, impedido de ir até a igreja reunida. E isso tem vindo à sua memória. Mas Davi, naquele momento, assim como nós, isolado, ele pensa, nossa, queria eu estar bebendo daquela água, mas ele sabe que ele não pode. Ele sabe que naquele momento ali ele está impedido por causa das circunstâncias da batalha. Mas é engraçado que mesmo assim, mesmo sabendo, ele externa essa vontade, porque Davi não simplesmente pensou, mas ele disse, porque os homens ali que estavam ao redor dele escutaram. E ele expressa aquele sentimento de saudade que tem dentro dele. Porque nós devemos sempre, meus irmãos, trazer à memória aquilo que realmente é importante para a gente. Davi, então, estava trazendo à memória dele aquela água daquela cidade. Davi, então, estava lembrando daquela água. Davi, ele vem de Belém. E é engraçado que, da mesma maneira que Jesus vem de Belém, que Davi vem de Belém, nós,
como um símbolo, também viemos de Belém, porque nós somos do povo de Deus. Então, naquele momento, ele se lembra daquilo que era tão importante para ele. E a pergunta que eu te faço é: o quão importante é a igreja para você? O quão importante é você fazer parte desse povo que se reúne para adorar a Deus? Porque no momento em que se instaurou essa pandemia, todo mundo pensou na família, se preocupando com os membros da família, com os entes queridos. Todo mundo se preocupou com o trabalho. Será que eu vou perder meu emprego? Todo mundo se lembrava dos amigos que não podia ver. Mas será que nós lembramos da igreja? Será que enquanto nós deitamos na nossa cama, nós pensamos: nossa, que saudade de estar na igreja, que falta isso está me fazendo? Quão importante é Belém para você? Davi demonstra que para ele, beber daquela água, daquele lugar, era a coisa mais importante para ele, porque ao estar isolado ele lembra daquilo. E o quão importante tem sido a igreja para o seu povo? Quão importante tem sido a igreja para as pessoas que hoje estão nas suas casas? Estamos vivendo num isolamento. Por mais que as coisas já estejam afrouxando e melhorando, nós ainda não podemos estar aqui. E dá a impressão de que a igreja está parada. Dá a impressão de que a igreja está inerte. E por causa de uma doença, nós fomos vencidos. Mas o que eu sei é que jamais as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Nós sofremos perseguição no passado. O nosso povo foi jogado em arenas para serem devorados por leões no passado. Outros foram presos, outros crucificados. Hoje nós sempre imaginamos que isso nunca iria acontecer nos dias de hoje, porque não cabe, pelo menos no nosso país, perseguições como aconteceram no passado. Mas aí vem algo que muda a nossa realidade e que nos impede de estar na igreja, nos impede de estar no templo, mas isso não impede que nós sejamos igreja, onde quer que nós estejamos. Então, que você pense em Belém, que você pense na igreja como algo que é importante para você, como algo que faz falta na sua vida, porque por mais que você esteja na sua casa, é muito diferente quando o povo de Deus se reúne no templo e diz: aqui é o meu lugar, é aqui onde eu quero ficar, é aqui onde eu quero permanecer. E Davi, mesmo isolado, ele dizia: é em Belém que eu queria estar nesse momento e não aqui. Mas ele entendia que ali era o lugar que ele precisava estar naquele momento. Mas, como eu disse, o personagem principal, ou os personagens principais dessa história, são os valentes, os 3 valentes de Davi. E, da mesma forma que nós entendemos nessa mensagem que Belém é a igreja reunida, esses valentes, eu quero que também você entenda que, para a nossa realidade, eles são aquelas pessoas que estão cumprindo o seu propósito. Porque aqueles homens, eles saíram daquele lugar forte, daquele lugar protegido e atravessaram o arraial dos filisteus, atravessaram o terreno em que o inimigo estava alojado para chegar até Belém. Eles se arriscaram pelo propósito. Da mesma forma que pessoas hoje têm se arriscado pelo propósito de fazer o culto acontecer. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Eu tenho certeza que talvez algumas pessoas estejam reclamando e achando que nós não deveríamos estar aqui. E dizendo que não tem necessidade disso, é muito arriscado, essas pessoas estão ali reunidas. Mas pessoas estão aqui se arriscando pelo propósito, porque entendem
que a igreja não pode parar. Tomando todo o cuidado. Vocês podem ver que quem não canta usa máscara. A gente está sempre aqui lavando as mãos. Vocês que estão por aí do outro lado dessa tela, vocês não conseguem perceber as coisas que acontecem aqui nos bastidores. Mas daqui eu posso falar para vocês, já que ninguém até agora falou, está cada um no seu cantinho, bem separado. Então você pode ficar tranquilo. Nós estamos tomando todo o cuidado. Mas querendo ou não, é um risco. Chegamos aqui às 4 horas da tarde e geralmente saímos daqui às 9 horas da noite. E tudo por causa de um propósito que arde dentro do nosso coração. Então valorize esse culto que chega até você. Às vezes o áudio não sai legal, por algum problema técnico, às vezes a gente erra alguma música, mas a gente está fazendo a coisa acontecer. Porque os valentes sempre têm dentro de si uma chama que arde no peito, que é o propósito pelo qual Deus chamou a cada um. E aqueles homens então se arriscaram pelo propósito que ardia dentro do coração deles, que era servir ao rei. E naquele momento, ao perceber que o rei estava com sede, uma sede diferente, e aqueles homens saíram do seu lugar protegido e se arriscaram no acampamento do inimigo, existem hoje pessoas que estão com sede, e essas pessoas precisam que valentes saiam do seu lugar de conforto para ir buscar dessa água. E você também pode ser um desses valentes, cumprindo o seu papel como igreja. E eu não estou falando que você tem que vir para cá. Pelo contrário, você tem que ficar na sua casa. Mas, quem sabe você não pode pegar o teu telefone e fazer uma ligação. E ver como está aquela pessoa que você talvez não vê há 3 meses. Já vamos para 4 meses de isolamento. Pega o teu telefone. Aproveita que hoje é domingo. Pega o teu telefone, liga para uma pessoa que vier à tua cabeça. E cumpra o seu papel como igreja. Você também pode ser um valente, sustentando a igreja em oração, separando pelo menos um momento no teu dia para orar especificamente pela igreja. Você pode ser um valente, ligando para as pessoas e perguntando se elas estão passando por alguma dificuldade financeira, porque talvez alguém da nossa igreja tenha perdido o emprego. Eu sei que algumas pessoas tiveram seu salário reduzido, outras não estão trabalhando. Você pode ser um valente, cumprindo o seu papel, perguntando se aquela pessoa precisa de alguma coisa. Então, existe algo que você pode fazer mesmo dentro da sua casa, mesmo protegido. Você pode levar uma palavra para alguém. Você pode levar uma mensagem para alguém. Porque muitas pessoas estão sofrendo com o isolamento, principalmente os nossos idosos. Você pode, então, levar uma palavra para essa pessoa, levar água para aquele que tem sede, e cumprindo, assim, o seu papel como igreja. E não espere que alguém te peça para fazer isso, porque quando Davi, naquele momento, fala, que vontade de beber da água que está em Belém. Ele não precisou virar para os seus homens e falar, vocês têm como ir lá? Não, mas aqueles homens têm dentro de si uma vontade tão grande de exercer o seu papel, que eles não precisaram que Davi pedisse alguma coisa, mas eles saíram sem pensar no que iria acontecer. O texto não fala se eles passaram e estava todo mundo dormindo e eles conseguiram pegar água quietinho e saíram. O texto não fala se eles tiveram alguma batalha naquele momento, o texto só fala que eles foram. Aqueles homens, então, romperam o arraial, chegaram até Belém e tiraram dali a água que o rei tanto queria. Não precisou que ninguém desse uma ordem, mas aqueles homens sabiam o que eles tinham que fazer. E nós, como igreja, nós precisamos saber o que temos que fazer. Precisamos ser esses valentes. Então aqueles homens, ao voltar, talvez na cabeça deles, e quando eu leio o texto eu gosto de imaginar o pensamento das pessoas, talvez na cabeça deles eles estivessem vindo orgulhosos, comentando de como que foi o
passar por aquilo ali e imaginando quão feliz o rei iria ficar ao beber daquela água. Então aqueles homens, ao chegar no local onde Davi estava, eles entregam a água a Davi e Davi não bebe. E num primeiro olhar parece até uma falta de educação, sabe? Quando você ganha um presente de alguém, mas você não usa aquele presente, você não quer, você rejeita aquele presente. Parece estranho no primeiro olhar, mas quando a gente entende o decorrer da história, a gente consegue perceber que, na verdade, a mente de Davi era uma mente de um adorador. Davi não era uma pessoa que tinha uma mente comum, mas a mente dele, o coração, era um de adorador. Então, ele pega daquela água, ele olha por aquele gesto tão importante e diz assim: eu não posso beber dessa água, que chegou até mim com o preço do sangue dos meus homens, porque eles podiam ter morrido. Eu não posso. Então Davi percebe quão valiosa era aquela água, o quão valioso era aquele gesto. Então ele pega aquilo e ele derrama perante o Senhor como um gesto de adoração. O que você tem feito com aquilo que chega até você? Como eu disse, algumas pessoas reclamam de que está ruim, de que não deveriam estar ali, de que não está acostumado a ouvir o culto por um celular, por um computador. Agora, outras simplesmente estão indiferentes. Mas existem pessoas que estão reunidos na sua casa, às vezes em família, ansiosos pela hora do culto. E eu vejo que no grupo algumas pessoas falam alguma coisa sobre o culto, que o culto foi maravilhoso, porque essas pessoas têm sede e elas estão recebendo dessa água. E essa água, ela é o fruto do propósito daqueles homens. Da mesma forma como o culto que chega até você é o fruto do propósito que arde no coração das pessoas que fazem de tudo para que ele aconteça. Agora, é preciso mudar a forma como nós olhamos para a adoração. E é preciso que você também mude a forma como você enxerga esse culto. Se você tem dificuldade, se você acha que não é a mesma coisa, continue com esse pensamento. Realmente não é a mesma coisa, é diferente. E às vezes o diferente é legal, é bom, porque você está seguro na sua casa e está experimentando algo diferente. Mas saiba que vai chegar um tempo em que você vai poder estar aqui. Mas enquanto isso não acontece, use desse momento em que o culto chega até você para fazer ali um momento de adoração da mesma maneira que se estivesse aqui dentro do templo. Porque aonde estiverem 2, 3, 4, 5, 6, aonde estiverem um grupo de pessoas reunidos em nome do Senhor, ali estará o Senhor, ali estará o propósito de igreja sendo cumprido. Então nós não somos mais, pelo menos não nesse momento, um único grupo de pessoas que formam uma igreja, mas somos vários grupos de pessoas que formam uma igreja. Meus amados, não importa a forma como nós vamos fazer, não importa a maneira que vamos executar os nossos cultos a Deus, não importa de que jeito esse culto vai acontecer, a igreja sempre estará viva, esperando a vinda de Cristo. As pessoas no passado se reuniam nas suas casas porque sofriam perseguição. Em um momento, eles precisaram se espalhar pelo mundo. E eu fico pensando, se eu estivesse naquele momento, eu ia estar falando assim, meu Deus, por que estamos sendo separados? Mas aquela separação
foi usada para que o evangelho se espalhasse, porque aquelas pessoas estavam em Jerusalém. E quando houve a perseguição, elas se espalharam e o evangelho se expandiu por todo o mundo. Precisamos entender o porquê que tudo isso está acontecendo com a gente. E precisamos, então, perceber qual vai ser a nossa atitude mediante a isso. Você precisa ser um valente nesse momento. Você precisa fazer com que essa água chegue até outras pessoas. Você precisa fazer com que essa água seja derramada nos lares. Mesmo que você não possa estar aqui no templo, você pode da sua casa fazer a diferença. Então, deixe arder dentro de si esse propósito de ser igreja, de cultuar a Deus, mesmo que seja diferente, mesmo que seja de um jeito que você não está acostumado, mas que você vai ser essa igreja viva que permanece esperando Jesus na sua volta, louvando e engrandecendo o nome dEle e dando glórias a Ele. Que você possa ser também essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do
Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora. Senhor, não importa onde você esteja, se seja na sua sala, no seu quarto, na cozinha, na varanda, o que importa é que nós estejamos reunidos para adorar o nome do nosso Deus. Que todos tenham um domingo abençoado na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.